senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, todos que nos acompanham nas redes sociais, boa noite. Iniciar falando dos dados divulgados pela Prefeitura de Balneário Camboriú. Alterou um pouco o gráfico, né, no Facebook, eles têm feito a divulgação, porque agora foram incluídos, né, os 4 leitos anunciados pelo prefeito, que ainda não estão pactuados. Mas com dados de hoje, dos 30 leitos, então, que é o que efetivamente ainda está ocorrendo, 17 estão ocupados por cidadãos de Balneário Camboriú e 13 de outros municípios, ou seja, 100% ocupado. Então, uma situação realmente muito complicada, né? O colega vereador já falou anteriormente, realmente precisava de soluções do governo do estado apoiando o Balneário Camboriú nos novos leitos, providência para os novos leitos que precisam ser resolvidos. O que trava a questão econômica e as restrições que foram colocadas é a falta de leitos. Essa é a questão. Quando foi debatido lá no início da pandemia, que o ministro ainda era o Mandetta na época, ainda falava que precisava equacionar o quadro para quando as pessoas ficassem doentes, tivesse condição de atender. É o mesmo debate desde aquela época. E a questão é que precisam de leitos. E, de fato, o governo do estado não ajuda, não resolve. Nós temos a nossa região metropolitana. Olha, se nós formos considerar ainda mais, fora dos 9 municípios, mais os que fazem parte da ANFRE, são mais de 700 mil pessoas. Nós temos cidades, pensarmos a população, nós temos a 6ª maior cidade do estado, que é Itajaí, a 11ª, Balneário Camboriú, a 15ª, a 16ª, com Camboriú e Navegantes, por exemplo, faz parte da nossa região metropolitana, estão entre as maiores do estado. Juntos, as cidades têm um grande potencial, mas aqui volta aquela questão, também falta representatividade política, tanto a nível estadual quanto federal. Mas falo isso, e daí para dizer que realmente, de fato, que vem de providências que nós vemos do governo do estado, vem na questão das restrições, porque não resolveram os leitos, mas venho comentar com os colegas vereadores um caso das dificuldades que ocorrem nesse cenário. Eu recebi um ofício da AMP, principalmente do Núcleo de Educação das Escolas Particulares. Vejo, como agora tem restrições para as escolas atenderem só um período do dia, máximo 5 horas, o que está acontecendo? Alguns pais estão levando para locais clandestinos que não poderiam atender, mas as pessoas precisam trabalhar, e aí levam para locais clandestinos que não têm os protocolos que as escolas particulares seguem. Por exemplo, um dos casos que foi comentado, a própria questão de qualificação, de ter magistério, os custos que as escolas particulares tiveram. Me passaram um exemplo. Por exemplo, que as escolas tiraram todas as cortinas, não pode ter bicho de pelúcia, tapete, e esses locais clandestinos têm tudo isso, que estão relacionados, até a própria possibilidade de transmissão da Covid. Então, eu recebi comentários do núcleo da AMP, que fez denúncia à Prefeitura Municipal, especificamente ao diretor de fiscalização do município, falando de 5 casas clandestinas que estão atendendo. Então, é uma situação realmente complicada. As pessoas estão levando para as casas clandestinas. Então, aí faz a restrição e leva para a casa clandestina. Realmente uma situação complicada, que vem da questão de tendo os leitos disponíveis para a população, em vez de fazer restrições à população. Então, só para ter uma ideia dessas casas clandestinas, tem no bairro das Nações, no Ariribá e 3 no centro, das que foram levantadas pela AMP.
Recebi informação no final da tarde que o Arthur Geyer, responsável pela fiscalização, já retornou à AMP, dizendo que vai verificar os casos. Eles não tinham conseguido contato antes, mas conseguiram no final da tarde, e vai verificar os casos. Mas é para nós debatermos a complexidade, né? O que de fato está acontecendo quando ocorrem as regras para restringir, porque não tem leitos. Então, acontece essa situação. Presidente, mais 30 segundos, por favor. Então, vejam, esse é um exemplo. Nós estamos falando da educação, que teve uma série de restrições, que precisa atender, mais ou menos, que fora isso, teve diminuição também dos próprios repasses, e que volto ao debate. Hoje nós vamos aprovar uma lei importante, de isenção de tributos para o transporte escolar, parabenizar o governo municipal. Importante também nós pensarmos em contrapontos dessa forma para próprias escolas particulares, que também passam por uma situação delicada.